noite a todos e todas. Muito obrigada a todos que vieram. Com muito prazer, eu queria apresentar a nossa palestrante de hoje, a Luciana Zafalon, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, coordenadora do IBCPIM e participante da Plataforma Nacional de Drogas. A palestra hoje é sobre a pesquisa que ela desenvolveu, que certamente todo mundo que veio aqui teve contato. Eu prefiro que ela apresente, porque é um assunto bastante complexo e eu me perco no nome. Obrigada. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Eu ainda tenho dificuldade de acreditar que as pessoas estão tão interessadas na tese. Obrigada, Laura, pelo convite. Obrigada a todos e todas que estão aqui. Eu acho que o melhor formato é a gente priorizar o debate. Então, eu até montei uma apresentação um pouquinho mais longa que eu posso deixar depois, tem os marcos teóricos, tem os referenciais, o contexto que eu trabalhei. Bem menos complicado do que o título. Já me perguntaram do título, então eu explico. O título foi aquilo que ficou para fazer aos 45 do segundo tempo, prazo estourando, você vai lá e bota qualquer título e protocola. Então eu vou tentar aqui seguir o roteirinho do PowerPoint que eu montei, a gente não vai ter como ver, mas eu deixo ele depois, mas vou tentar privilegiar o debate. Então eu vou trazendo alguns pontos principais e depois a gente vai dialogando. Eu sei que aqui tem gente que tem muito mais conhecimento do que eu dessa rotina. Acho que a minha contribuição é só sistematizar dados que vocês já estão carecas de conhecer muitas vezes. Então vamos para esse debate. Eu parti, só contando um pouquinho da minha trajetória, eu sou formada em Direito, mas tanto meu mestrado quanto doutorado já foram em Gestão Pública. E no doutorado, além do meu orientador aqui em São Paulo, que é o professor Francisco Fonseca, que é um cientista político, eu fiz parte da pesquisa sob orientação do professor Boaventura de Souza Santos, em Coimbra. Então, grande parte do meu marco teórico vem do professor Boaventura, que é da onde eu também tiro a pergunta inicial do estudo, que é se o direito tem desempenhado uma função crucial na regulação da sociedade, qual a contribuição para a construção de uma sociedade mais justa. Eu vou aqui pular toda a parte teórica, eu já vou direto para a parte dos eixos de análise, que eu acho que vai ficar todo mundo mais interessado em ouvir. Bom, a pesquisa ela teve quatro principais eixos, sendo o primeiro deles a aplicação local daquilo que a literatura crítica tem chamado de um inventário de reformas legislativas de ampliação de direito, que na verdade muito mais tem servido à reprodução de valores que já estavam postos do que qualquer outra coisa. Vou aqui tentar dar um passo atrás para tentar explicar o que é que eu estou falando. Em que contexto a pesquisa se desenvolve? No contexto pós-Constituição de 88, onde a gente passa por uma reforma constitucional de ampliação de direitos. O que a literatura crítica vem nos mostrar que isso não é uma realidade apenas brasileira. Na verdade, isso é um processo que a gente verifica em diversos países, na América Latina, sobretudo no final da década de 80, onde você tem processos que se dizem processos de ampliação de direitos, justamente, reformas constitucionais para ampliação de direito, mas que têm gerado quase que invariavelmente o mesmo resultado ao redor do mundo, que tem antes servido para isolar as disputas democráticas nas cúpulas dos tribunais do que para, de fato, permitir o avanço e o aprofundamento democrático. O que se observa quase invariavelmente em todos os países é que essas reformas, que as elites de forma geral, sejam elas jurídicas, políticas ou econômicas, enquanto professam apoio a um avanço social, têm muito mais contribuído para um elitismo da operação da justiça que chega em resultados muito próximos ao que vocês verificam na lida diária de todos que estão aqui. Eu não conheço todos, mas eu vi um chegando com o outro, eu sei de que lugar de fala a gente compartilha nesse espaço. Então, e o que a literatura crítica vem nos dizer é que, basicamente, esses processos de reforma constitucional, eles seguiram um inventário muito próprio
que passa a ser uma das exigências de agências multilaterais, como é o caso do Banco Mundial, que em determinado momento passa a ter no seu portfólio quase 80% das linhas de crédito para países em desenvolvimento, exigências vinculadas à estruturação de instituições de justiça a partir de um receituário muito padronizado e que também gera resultados muito parecidos ao redor do mundo. E eu fui entender de que maneira esses resultados se aplicam, e os debates teóricos têm se mantido, sobretudo no nível nacional, e discutindo muito mais a judicialização da política do que aquilo que me parece ser o mais importante, que é a politização da justiça. Então, eu tinha um ponto de interesse especialmente anteriormente definido, que era olhar para isso localmente, ou seja, no Estado, e tentando entender de que maneira esse funcionamento que a literatura já nos mostra no cenário nacional se aplica estadualmente, olhando especialmente para os campos de segurança pública e sistema prisional. Então, o primeiro eixo de análise é de que maneira as reformas legais se dão estadualmente, usando sempre o caso de São Paulo como exemplo, ou seja, de que maneira as instituições de justiça atuaram na Assembleia Legislativa e qual foi o papel do Executivo na construção das reformas durante todo o meu período analisado. O que eu fiz? Eu peguei de 2011 a junho de 2016, porque o meu recorte pegou as duas últimas gestões das 3 instituições de justiça que eu analisei. A magistratura, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Eu peguei as duas últimas gestões de cada uma das instituições. E vou olhar, primeiro, na Assembleia Legislativa, quais foram os projetos de lei que tramitaram nesse período que vai. Na Assembleia Legislativa eu aumentei um pouquinho para ter certeza que eu pegava toda a legislatura. De janeiro de 2011 a junho de 2016, todos os projetos de lei que dispuseram, de qualquer forma, sobre a magistratura, Ministério Público ou Defensoria Pública, para entender de que maneira essas instituições atuaram no âmbito legislativo, de que maneira o legislativo absorveu essas demandas e qual é o papel que o executivo teve na construção dessas reformas legais ou inovações, de que maneira esses 3 atores, o sistema de justiça, o executivo e o legislativo, atuaram para as reformas legais. Um outro ponto que a literatura crítica nos mostra de uma maneira muito clara é que o principal resultado observado com relação à atuação do sistema de justiça depois dessas reformas constitucionais é, de fato, essa espiral elitista de afirmação corporativa. Então, um elemento muito importante para mim era entender de que maneira se estabelecem os padrões remuneratórios dessas 3 carreiras e de que forma se dá a negociação de suplementações orçamentárias para custeio desses padrões remuneratórios. Então foram dois outros elementos bastante importantes: entender como se dá a composição remuneratória e como se dá a suplementação e a composição orçamentária dessas instituições. O terceiro ponto foi entender de que maneira as 2 últimas gestões do Tribunal atenderam os pedidos do Governo do Estado com relação à suspensão de segurança. Desculpa, alguém aqui não é do direito? Então vou explicar o que são as suspensões de segurança. E, por favor, gente, se eu disser qualquer coisa que não faz sentido, porque a gente, por mais que tente, cai nessas ciladas do tecnicismo, diga que a gente dá um passo atrás e eu tento aqui dizer de outra forma. Suspensões de segurança é um mecanismo através do qual um ente público pode requisitar diretamente ao presidente do tribunal, que vocês, juízes, fiquem à vontade para corrigir o meu palavreado, se for o caso. Um ente público pode pedir diretamente ao presidente do tribunal a suspensão dos efeitos de uma decisão de primeira instância, seja ela uma decisão provisória, seja ela uma decisão definitiva. Isso tem uma delicadeza quando eu olho para os meus 2 recortes, segurança pública e sistema prisional. Basicamente o que eu estou olhando é o seguinte: a gente já tem uma grande dificuldade de ter o sistema de justiça operando para garantir direito para essas pessoas. Então a gente tem ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública agindo para provocar o judiciário para garantia de direitos para essas pessoas. A gente já tem um outro momento bastante importante e difícil, que é uma decisão judicial para garantir efetivamente esses direitos. Não bastasse isso, a gente tem ainda a possibilidade
É claro que o fundamento da existência desse mecanismo é possível a gente discutir, mas de que maneira ele tem sido aplicado na prática? Você tem esses dois movimentos e você ainda tem uma terceira possibilidade, aonde um ente público pede diretamente para a presidência do tribunal a suspensão dos efeitos daquela decisão. O que eu queria olhar especialmente? De que maneira os presidentes do tribunal têm atendido os pedidos do governador do estado, do governo do estado, com relação às pessoas presas ou adolescentes internados e com relação à violência e letalidade policial. Lembrando que tem um elemento muito importante que é qual é o papel que o governador ocupa na distribuição de recursos do orçamento público e de que maneira esses dois atores se colocam nessa dinâmica. Depois eu entro um pouquinho mais com calma nisso. Bom, então, olhando para a Assembleia Legislativa, quando eu fui... Importante, eu sabia do espinheiro aonde eu estava me metendo. Então, eu adotei uma postura dramaticamente conservadora em todas as minhas análises. Em nenhum dos casos eu fiz recorte amostral. Eu só trabalhei com um universo de dados. Quer dizer, eu não determinei nenhum recorte. Eu só trabalhei com todos os dados disponíveis em todos os meus eixos de análise. Então, com relação à Assembleia Legislativa, o resultado que eu cheguei foram 1.689 projetos que tratavam da magistratura, 919 do Ministério Público e 388 da Defensoria Pública. Isso dá um total de 2.996 processos, documentos legislativos que tramitaram na Assembleia. Isso é o que o filtro eletrônico da Assembleia me permitiu chegar. Depois disso, teve um filtro manual de leitura de todo esse material para entender o que de fato se constituía como proposta legislativa. Porque muitas vezes era um anexo, um documento, alguma coisa que diferenciava, mas não se constituía como uma proposta normativa. O resultado final de propostas normativas foram 247 da magistratura, 208 do Ministério Público e 82 da Defensoria Pública, o que resulta num total de 537 propostas legislativas que tramitaram, propostas normativas, que nem todas eram de leis, que tramitaram na Assembleia nesse período, de janeiro de 2011 a junho de 2016. O que nos chama muito a atenção é, primeiramente, de quem é a grande maioria dos projetos apresentados. Eles de fato são a exceção. A gente tem dois principais atores apresentando projetos. Um deles é o governador do estado, com 32 projetos apresentados, e o outro é o deputado Carlos Gianazzi, com 33 projetos aprovados, com 33 apresentados. O que nos chama, e aqui eu tenho um gráfico, tem uma curva muito expressiva. O lilás são os projetos apresentados, o vermelho são os projetos aprovados. Já fica claro de quem é, qual é a coluna do governador do estado, com uma taxa de aprovação de 91%, com 29 dos seus projetos, das suas 32 propostas aprovadas. E aí fui tentar entender que reformas são essas. Apenas 17% das propostas não acarretavam repercussão pecuniária. 47% das propostas dispunham sobre auxílio, gratificação, bonificação ou abono. 47% já traziam dispositivos prevendo a possibilidade de suplementação orçamentária para custeio da reforma que estava sendo aprovada. 16% já traziam benefícios retroativos a períodos anteriores à propositura do projeto de lei. Nas categorias Organização do Sistema de Justiça e Benefícios Remuneratórios ou Vantagens, o governador foi o único político eleito com propostas legislativas aprovadas, como é natural. Agora, também era muito importante entender de que maneira as carreiras jurídicas têm exercido a sua autonomia no âmbito do legislativo. E o que a gente observa é que os projetos de lei aprovados, propostos tanto pelo Ministério Público quanto pelo Tribunal, eles de fato reforçavam essa conclusão que a literatura crítica já nos deixava muito claro, de uma espiral elitista de afirmação corporativa. O que a gente observa é projetos dramaticamente voltados ao fortalecimento institucional e das carreiras, sempre
também quase invariavelmente com um dispositivo já prevendo a possibilidade de suplementação orçamentária para aquelas despesas, o que acaba fomentando, por iniciativa das próprias carreiras jurídicas, essa rotina do pires na mão, onde você vai o tempo todo requisitar suplementações orçamentárias, créditos adicionais, para financiar uma política remuneratória que a autonomia institucional permitiu que fosse construída. Nesse período, a gente observa também a atuação da Defensoria Pública numa disputa se tem ou não tem autonomia legislativa para apresentar os seus próprios projetos. Durante o período da pesquisa, isso não havia sido consolidado, logo depois foi, mas ainda assim os projetos apresentados pela Defensoria Pública repetem o mesmíssimo formato, prevendo uma equiparação com as próprias carreiras, com as outras carreiras, aumentos retroativos, gratificações, suplementação orçamentária, trazendo exatamente aquilo que a literatura tem chamado de um ementário padrão de reformas legislativas que geram uma espiral elitista das carreiras. Chama muita atenção o único projeto de lei apresentado pela Defensoria no período, que prevê todas essas benesses que eu elenquei acima, inclusive prevendo já aumentos anuais, regulares, e 3 meses depois há o rompimento do pagamento regular do convênio mantido com a Ordem dos Advogados de São Paulo, que presta assistência suplementar por uma dívida de 16 milhões de reais, sendo que naquele mesmo ano o gasto da Defensoria Pública com gratificações havia sido de 60 milhões de reais. Então, mais uma vez, a gente tem a reprodução desse padrão que era exatamente o mesmo observado já nas outras instituições. Bom, o meu segundo momento foi, então vamos identificar de que forma está se dando a política remuneratória das 3 carreiras. O meu primeiro desafio foi, de fato, conseguir os dados. E aqui eu pude observar um escalonamento das 3 instituições. O Ministério Público é o que mais precisamente se adequa à Lei de Acesso à Informação, disponibilizando as suas folhas de pagamento em planilhas de Excel, que você pode baixar e trabalhar com esses dados com maior tranquilidade. A Defensoria Pública, num grau abaixo, disponibiliza suas folhas de pagamento sem os recortes das gratificações e em arquivos em PDF, que você, já contrariando objetivamente a Lei de Acesso à Informação, que traz essa previsão, e dificultando bastante o manuseio dos dados e, sobretudo, a identificação do que é pago a título de gratificação. Mas ainda assim foi possível baixar esses arquivos, convertê-los para planilhas e trabalhar com os dados. Já com relação ao Tribunal de Justiça, isso não foi possível, como vocês bem sabem. Os arquivos são disponibilizados em formato de imagem, que não são nem pesquisáveis, eles não estão em ordem alfabética, eles são impossíveis, eles têm como 200 páginas cada folha de pagamento, é impossível trabalhar com aqueles dados. Então, no caso da magistratura, foi a única carreira que eu usei dados que não fui eu mesma quem verificou. Então, eu usei os dados do CNJ para trazer essas questões. Com relação ao Ministério Público, apenas 60 dos 1.920 registros das folhas de pagamento não superavam o teto constitucional. A gente está falando de 3,1% da carreira recebendo abaixo do teto constitucional. E, de novo, eu aqui eu fui o mais conservadora possível na minha análise. Eu trabalhei com os próprios bancos de dados deles na íntegra de janeiro a dezembro de 2015, que era o último ano que eu tinha disponível antes do fechamento da tese. O rendimento médio mensal do Ministério Público foi de R$ 46 mil, sem contabilizar 13º e férias. A soma dos complementos remuneratórios representava um incremento de 62,5% da remuneração. E é aqui que entra o ponto de como a autonomia das carreiras tem sido usada e de que forma isso leva a uma condição de negociação permanente com o Executivo que aniquila praticamente qualquer possibilidade de freio e contrapeso. Eu também tenho uma planilha que depois fica com vocês, que mostra a distribuição desses rendimentos de acordo com os dados lançados nas planilhas disponibilizadas pelo Ministério Público. Bom, só para ver rapidamente, aqui tem um risco que representa o teto constitucional e todo mundo que está acima dele está em faixas salariais
dramaticamente acima do teto. Com relação à Defensoria Pública, o rendimento médio mensal, observado de novo sem 13º e férias, foi de R$ 26.980. 12 casos registraram rendimentos médios acima do teto constitucional. Já com relação ao TJ, que foi impossível, o rendimento apontado pelo CNJ no mesmo ano foi de R$ 45.906. E eu tentei trazer algumas comparações para posicionar esses rendimentos, seja na realidade brasileira, seja numa realidade mais próxima às carreiras que a gente está olhando, seja no cenário internacional. Então, no Brasil, só 2,3% da população recebe acima de R$ 8.000. No estado de São Paulo, isso sobe para 3,3%. Mas aí, se a gente quiser fazer um recorte mais próximo, quantos estão recebendo os funcionários públicos com ensino superior no estado de São Paulo? Só 12% recebem acima de R$ 8.000. O teto é um patamar acima do qual a gente tem só 0,08% da população do Brasil e 0,10% da população do estado. Isso já é a elite da elite da elite. Para vocês terem ideia, isso é a população geral do estado de São Paulo. Aqui está o teto constitucional. A gente nem consegue ver quem é que está para cima dele, que é... Mas aí a gente pode ter toda a discussão a respeito de, mas como se dá a remuneração das carreiras jurídicas? O que a gente observa é que no Ministério Público a gente tem o recebimento o dobro do valor nominal recebido na Alemanha, por exemplo. Isso sem considerar 13º férias aqui. Na Defensoria, a gente observa um investimento superior ao da Alemanha, de Portugal e da Suécia. E as despesas com a magistratura no Brasil superam muito qualquer outro percentual de gasto do PIB com o custeio da magistratura. Então a gente de fato vivencia um sistema remuneratório que permite um distanciamento quase intransponível da realidade a que essas carreiras jurídicas estarão vinculadas. Tem um outro elemento bastante importante na dinâmica observada, que é, para quem não é do direito, isso também nunca é explicado direito, qual é a atribuição da Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa já tem uma atribuição diminuída na nossa composição legislativa perto do federal e do municipal. Mas uma das principais atribuições da Assembleia Legislativa é o orçamento do Estado de São Paulo. Tanto para lei orçamentária anual, quanto para análise de eventuais créditos adicionais que sejam abertos durante aquele período. Então, todo começo de ano a gente tem a aprovação da lei orçamentária que vale para aquele período, e se precisar de mais dinheiro, isso também deveria passar pela Assembleia, isso está previsto na nossa Constituição. O que acontece na prática? Durante todo o período analisado, as leis orçamentárias traziam uma seção específica que transferiam para o governo do Estado a possibilidade de negociação direta da abertura de créditos adicionais. Isso faz com que a gente tire da seara da LESP, ou seja, onde a tramitação pode ser acompanhada, onde os debates são públicos, onde o republicanismo está posto, e transfere a negociação desses créditos adicionais para negociações diretas mantidas entre as cúpulas das instituições de justiça e o governo do Estado. Isso nos tira tanto a possibilidade de fiscalização quanto a compreensão de que momento isso acontece, por que isso acontece, quem é que participa, como é que participa. E isso é uma rotina, seja pela lei orçamentária já trazer essa previsão em todos os anos, seja quando a gente volta para aquele dado que eu já apresentei, que 47% de todas as leis aprovadas no período, que tratam da justiça, já terem uma previsão ali de que suplementações orçamentárias poderão acontecer para custeio daquelas reformas. Então a gente tem uma dinâmica de permanente negociação de créditos adicionais para a manutenção desses patamares remuneratórios que a gente também acabou de olhar. E aí eu fui entender então como é que estava se distribuindo as suplementações orçamentárias do Estado nesse período. E chama bastante atenção o fato de que o Tribunal de Justiça chegou a ficar com 21% de toda a suplementação orçamentária do Estado no período.
No ano de 2012, o tribunal ficou com 18% de toda a suplementação do Estado, em 2013 com 11%, em 2014 com 19%, em 2015 com 21% de todos os créditos adicionais abertos no Estado. Isso é muito dinheiro. E aí a gente vai entender de que maneira o Pires na mão é ou não é uma escolha que tem cabido à gestão das políticas remuneratórias. O Ministério Público gastou com complementações remuneratórias, com os mais diversos tipos, 421 milhões no ano de 2015. Recebeu como créditos adicionais 216 milhões. Ou seja, se as políticas remuneratórias não tivessem essa sobreposição de 62,5% a mais do que já estava previsto como benefícios remuneratórios, não só não seria necessário negociar créditos adicionais, como teria uma sobra de mais de 204 milhões. Os dados ficam melhor quando eles estão na planilha, tá, gente? Mas depois eu compartilho. A mesma coisa como eu ressaltei com relação à Defensoria Pública, que suspende, coloca em risco o seu modelo de assistência suplementar, que não é o ideal, eu não defendo de forma alguma o modelo suplementar, mas é, muitas vezes, a única opção para a grande maioria da população do Estado. Suspende o pagamento, gera um atraso no pagamento por uma despesa de 16 milhões, sendo que havia gasto 60 milhões com as gratificações pagas à carreira. Então, também tem uma observação durante o período que o então presidente do tribunal, Renato Nalini, dá uma entrevista ao Estadão, escreve um artigo no Estadão, dizendo da dificuldade que ele teria naquele ano para conseguir toda a suplementação orçamentária prevista para o custeio do tribunal naquele período. E o que a gente observa, e ele fala sobre a dificuldade de viver com o Pires na mão, e o que a gente observa no final daquele ano é que ele conseguiu algo como 109 milhões a mais do que ele colocava no artigo no Estadão no começo do ano. Então, a proximidade das relações e a transparência como essas tomadas de decisão se dão é realmente bastante preocupante. E aí eu cheguei então no último levantamento de dados que diz respeito às suspensões de segurança, e eram situações que me levavam a ter mal-estar físico do resultado que eu observava. De novo, eu adotei um caminho bastante conservador, eu entrei com um pedido de acesso à informação, e também eu tive toda a preocupação durante toda a pesquisa de me cercar do maior número de precauções possíveis. Então, todos esses pedidos de acesso à informação, assim como o instrumental de pesquisa, foi construído juntamente com o Comitê de Ética do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas, que foi por onde eu entrei com os pedidos de acesso à informação, o que eu acho que ajudou bastante a obter essa lista. Então, eu pedi ao tribunal a lista de todos os pedidos de suspensão de segurança que tramitaram nas duas gestões, Sartori e Nalini. Eu recebi uma lista com 566 processos. Essa lista também foi me entregue em formato de imagem. Era uma folha sulfite que vinha coladinho assim, ó, o número de processo por processo abaixo. Foi ótimo, foi ótimo. Um processo de 20 dígitos, foi um inferno aquilo, mas tudo bem, vamos lá. Listei, tabulei e fui fazer a consulta processual dos 566 processos. 26 estavam em segredo de justiça, 52 não foram conhecidos, então eu fiz a análise de 487 processos que constituíram o meu universo de pesquisa. E aí a gente entra. Então, como eu pedi o universo de pedidos de suspensão, também tinham questões municipais, tinham diversos pedidos. Desse universo de 487 processos, a média de suspensão foi de 41%. E aí eu fui tentar entender o que é que fugia dessa média. De novo, gente, desculpa, para quem não é do direito. O que eu quero dizer com isso? Em 41% dos casos em que houve um pedido direto para o Tribunal de Justiça para suspender o resultado de uma decisão de primeira instância, o presidente do tribunal atendeu aquele pedido e suspendeu os efeitos da decisão. Agora, em alguns casos, isso foge muito da média. É o caso das medidas de suspensão que tratam de questões afetas à privação de liberdade, e hoje eu tive a honra
de conhecer o Adriano, que ele eu falo muito do caso que ele julgou na tese. Se a média é 41%, em 87% dos pedidos que tratam de garantia de direito para pessoas privadas de liberdade, o governo do Estado foi atendido. De outro lado, processos que tratavam de licitação, contratos e atos administrativos, 82% dos pedidos também foram atendidos. Agora, se a média de negativa desses pedidos de suspensão é de 56%, tem um único caso em que 100% das vezes o presidente do tribunal não atendeu o pedido do governador, foram os pedidos que tratavam da aplicação do teto constitucional. Então, ao mesmo tempo que o tribunal blinda qualquer possibilidade de afetar essas políticas remuneratórias, a gente consegue verificar a violência de... Eu botei 87% porque, de novo, eu estou sendo preciosista. Mas se a gente tirar um caso que ele não suspendeu, que dizia respeito à EIA-RIMA da construção de uma unidade prisional, estou falando de 93% dos casos que tratavam de dignidade mínima de pessoas presas, em que o governo do Estado foi atendido pela presidência do tribunal. E aí, eu vou mostrar mais uma vez para vocês, mais uma imagem. Em quase todos os processos, a decisão foi rigorosamente a mesma. Então eu tive cuidado, são decisões que têm entre 3 e 5 páginas, em alguns casos excepcionais chegam a 8 páginas, com espaçamento duplo, letras enormes, então são textos curtos, em que o mesmo parágrafo se repete em páginas diferentes. Recorta e cola do mesmíssimo texto. E aí, o entendimento que se mostra pacificado com relação às decisões que dizem respeito às unidades prisionais, trazia como principal argumento os embaraços ao adequado exercício das funções da administração, considerando a lesividade ao interesse público das decisões que implicam aportes financeiros sem a devida previsão orçamentária. O mesmo tribunal que chegou a ficar com 21% das suplementações orçamentárias no ano. Isso é de uma crueldade, isso é de uma disfarçatez, é de uma desumanidade com as pessoas que é muito... Eu tinha mal-estar físico mesmo. E aí tentando entender de que casos a gente está falando, né? Desde a observância do Estatuto da Criança e do Adolescente, em Fundação Casa superlotada, com problema no banheiro, com problema de ventilação, instalação de equipe mínima de saúde, por exemplo, em unidade prisional, onde no ano anterior 60 presos tinham morrido por questões de falta de atendimento médico, aplicação de dispositivos da LEP com condições mínimas de aeração, insolação, condicionamento térmico, adequada existência humana, e aqui a gente está falando de unidades, por exemplo, em Araçatuba, em Andradina. Minha família é de Andradina, porque ali é o caldeirão do inferno. É um calor que Deus me livre. Você tem unidades superlotadas, sem ventilação, sem banheiro, pô. Garantia de atendimento mínimo na unidade ou para deslocamento, superlotação em CDPs, Fundação Casa, e assim vai. O caso da garantia do chuveiro quente para presos, se já não deveria ter para todos, que dirá para os com tuberculose, é o mínimo do mínimo. Então, em apenas 2 casos, durante tanto a gestão do Sartori quanto a gestão do Nalini, em apenas 2 casos, o governo do Estado não foi atendido. Sendo que em um deles era sobre EIA-RIMA da construção de uma unidade prisional. Outro caso? Qual foi esse caso? Qual foi o caso que foi atendido? Eu posso pegar, mas é um caso ainda na gestão Sartori, ele não me pareceu nada demais, é uma interdição temporária da cadeia de Jandira. Eu não sei fazer análise de o que é que estava, se for uma análise mais quantitativa, né? Do que é que estava por trás, eu não consigo saber. Todo mundo me faz essa pergunta, mas eu queria ter uma resposta, mas eu não tenho. É o único caso em 2 gestões, realmente, alguma coisa aconteceu ali. Sim. Talvez vocês tenham condições de descobrir isso melhor, porque aí vocês me contam. E aí o que a gente verifica, na verdade, é que aquilo que o Boaventura chama de sociedade civil e incivil, aqueles totalmente excluídos, que na prática não possuem qualquer direito, o que o nosso sistema de justiça tem reservado é, de fato, a prisão ou a morte. E a gente caminha para um estado de coisas
bastante dramático. E aí tem alguns outros elementos que são bastante trazer para esse diálogo, que é, bom, nesse período dos últimos 10 anos, o que a gente observa na prática é uma redução do número de homicídios dolosos gerais no Estado. Então, se a gente tem uma curva assim, com relação à diminuição do número de mortes gerais no Estado, e a gente tem um padrão que é considerado razoável de qualidade de gestão que diz respeito ao número de pessoas presas, como se prender pessoas fosse positivo, a gente também teria um indicador positivo de aumento de encarceramento dramaticamente ao contrário do número de mortes, onde tem as pessoas estão morrendo menos e mais gente está sendo presa. Então, dentro da política de segurança que vocês estão propondo, está tudo certo, as coisas deveriam estar menos violentas. Ao passo que o que a gente verifica é que o número de mortes decorrentes da violência policial nesse período vem batendo recordes cada vez maiores. Em 2015, a gente teve o segundo maior número, atrás apenas de 2014, e agora no primeiro semestre de 2017 a gente já bateu um novo recorde. Então a gente vive num estado de guerra e esse sistema de justiça tem operado com o lado certo. Então, em 2015, a gente teve o segundo maior número de mortes decorrentes da intervenção policial, com 2,3 pessoas mortas por dia, números oficiais, fora subnotificações. 2,3 pessoas por dia. Os dados nos dão conta que mais de 90% dos casos o Ministério Público pede o arquivamento desses processos e o Judiciário atende. Lembrando que, se a nossa Constituição atribui ao Ministério Público o controle externo da atividade policial e a gente tem os últimos 7 secretários de Segurança Pública oriundos do Ministério Público, a gente também tem mais um aniquilamento da possibilidade de freios e contrapesos no que diz respeito à violência e à letalidade policial. Se esses números já nos indicam que estamos em guerra, um outro dado que eu trago na tese diz respeito ao número de armas químicas que têm sido usadas diariamente pela polícia no nosso estado. Em 2015, foram 99 munições químicas por dia. Em 2016, a gente passa para 158 armas químicas por dia, de carga multifumígena, que intoxica e asfixia. O que é arma química? Bombas. Só bomba. 158 por dia. Com 2,3 pessoas oficialmente sendo mortas pela polícia. De que forma tem ocorrido também as prisões, o número de flagrantes observado no período gira em torno de 70%, variando entre 67% e 74% nos últimos 10 anos, com prisões sendo feitas em territórios muito bem demarcados, com a polícia sendo a única, isso acho que a grande maioria conhece muito bem, com a polícia como única testemunha. O que a gente observou também durante esse período foi que se os flagrantes têm acontecido em áreas muito bem determinadas por uma polícia com encarceramento por drogas subindo também exponencialmente, a gente poderia ter, depois da prisão em flagrante, algum tipo de mitigação dos efeitos de eventual abuso durante essa prisão, mas o que a gente observa é que no transcorrer do processo até a sentença final, a gente quase invariavelmente só tem a piora da tipificação colocada ali no momento do flagrante. Seja durante o inquérito, seja durante o processo, a coisa só piora. Fora isso, no período a gente também observa a criação dos departamentos de execução penal de inquéritos policiais, que a JD teve um protagonismo bastante importante no enfrentamento dessas questões. Assim como a gente tem no tribunal, para quem não é do direito, eu vou explicar de novo, e a gente já está caminhando para o final e entra para os debates. O combinado pela lei é que cada cargo público ele seja preenchido através de requisitos combinados anteriormente e colocados em concurso público. Então, por exemplo, um cargo ele é aberto na defensoria, se abre uma nova defensoria em Marília, por exemplo, para aquela vaga ser preenchida, é aberto um concurso dentro da própria carreira para que as pessoas possam ocupar aquele cargo por antiguidade ou por merecimento. E aí ela ocupa aquele cargo e ela passa a gozar
de algumas garantias, que não são garantias para ela, são garantias para quem vai receber o serviço que ela vai prestar, para que o serviço possa ser prestado com autonomia e com liberdade. Esse é o combinado, e esse é o combinado para a garantia do destinatário do serviço. O que a gente observa é a criação de mecanismos que permitem o controle político de determinadas atividades nas 3 carreiras. E com relação ao tribunal, o que a gente observou foi a criação de departamentos. O que quer dizer um departamento? Ao invés de você criar uma vaga que vai ser colocada em concurso, você cria um departamento e quem vai escolher quem vai ocupar aquele cargo é a cúpula da instituição. Isso aconteceu no período observado no tribunal com relação aos inquéritos policiais, ou seja, a porta de entrada do sistema prisional, e a execução penal, que é a porta de saída do sistema prisional. Então, você passa a ter um controle político da porta de entrada e da porta de saída do sistema prisional. Um movimento muito semelhante a gente observa no Ministério Público com relação à criação dos grupos especiais, que são grupos, de novo, não são cargos, são grupos em que os ocupantes são escolhidos pela cúpula da instituição. Quais são esses grupos especiais? O GCEP, que é justamente o de controle da polícia, o GAECO, que é o do crime organizado, o GDEC, que é de crimes econômicos e formação de cartéis. É de um desenho que parece uma caricatura. É piada, né? É piada. É pior, é mais explícito que no judiciário até. O imbricamento ele também é mais profundo. Em relação à polícia. E o que a gente também consegue observar na prática é a cooptação do único movimento de renovação que a gente viu surgir, que foi a Defensoria Pública, que passa a perseguir os mesmos objetivos e adotar os mesmos procedimentos já observados nas outras carreiras jurídicas e sempre demonstra. E basta, e aqui eu também trago a documentação, basta você entender, estou tentando fechar, basta você olhar, por exemplo, os relatórios de gestão ou os planos de atuação para ver o quanto a explicitação da proximidade com o governo do Estado é bandeira de campanha e bandeira de prestação de contas como uma gestão bem feita. Bom, o que os resultados principais apontam, primeiro, com relação ao legislativo, que são os atos de vontade do governador do Estado que tornam possível o funcionamento aristocrático da justiça local, viabilizando a evolução de organização corporativa em detrimento da cidadania. A existência de freios e contrapesos é praticamente ausente no Estado, o que se verifica totalmente, sobretudo, frente à repercussão da conjugação de poderes, dos 3 poderes. E o que a gente consegue tudo bem, verificar na prática é a confirmação daquilo que Boaventura tem nos colocado, que vivemos em sociedades politicamente democráticas e socialmente fascistas. O que a gente pode observar na prática dos resultados observados é uma nova expressão da luta de classes de caráter higienista operada pelo sistema de justiça. Era isso que eu tinha para dizer, gente. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Foi ótimo. Eu queria dizer para vocês que eu conheci a Laura na Cracolândia. Eu já criei um afeto por ela no primeiro momento. Já é uma empatia própria. Não tem como. Exatamente, digo mesmo, né? A gente organizou juntas aquele ato, IBCCRIM, a JD e outros, né, contra o que aconteceu na Cracolândia, mais no início de maio, final de maio, enfim. Bom, o ideal é que a gente agora abra para os debates e quem quiser eventualmente fazer comentários ou perguntas, eu posso fazer uma inscrição breve aqui se houver mais de uma pessoa e tudo. Então vai levantando a mão aí, eu vou tentando organizar. Eu queria saber se nesses dados, eu sei que teve toda a dificuldade de apurar os dados do TJ especificamente, mas como você comentou das suspensões de segurança, você chegou a ver alguma decisão de suspensão de segurança mais impactante que fosse em data efetivamente próxima de alguma suplementação orçamentária muito alta? Foi muito legal a sua pergunta. Eu tentei fazer esse cruzamento de dados. Eu fiz o mesmo pedido de acesso à informação para o Executivo e para as carreiras jurídicas. E para a Assembleia Legislativa, eu fiz para as 3. Eu recebi 3 respostas diferentes.
Para o mesmo assunto. O mesmo texto, a mesma pergunta. Então, o que eu fiz foi trabalhar com os dados da Secretaria de Planejamento e Finanças, que me forneceu em tabela, me pareceu mais confiável. Eu apresentei recurso com relação, pedindo, que eu trazia ali o pedido da data. Ninguém me forneceu data. Eu apresentei o recurso e nunca recebi resposta. O orientador foi o Francisco Fonseca. Você conhece Ele Francisco? conhece, ele foi meu examinador no mestrado. Ele falou minha dissertação. Só tem um problema, André. Você acredita muito nos direitos. Nunca esqueci disso. Acho que ele tinha que aparentemente. É... Ele foi no mestrado ou no doutorado? Legal. O que eu vou perguntar são duas coisas. Você acompanhou, fez algum recorte do mais famoso da Secretaria de Educação, né? Mas do destino de chefes de instituições ou de pessoas que ocupavam cargos de importância nessas instituições no Executivo, né? Já que você também citou o caso das Secretarias de Segurança Pública do governo do Estado de São Paulo. Eu tinha outro esqueci, mas eu acho que talvez não escolha. Eu acho que o período analisado é muito exemplificativo, porque no Ministério Público foi o mesmo, o Márcio Elias Rosa foi reeleito, então era o mesmo chefe durante o período analisado. Já o Nalini, tanto o Nalini quanto o Márcio Elias Rosa se transformam em secretários do Executivo menos de 30 dias depois de deixar o cargo. Se no Ministério Público e no Tribunal a gente tem essa composição de menos de 30 dias depois você compõe o quadro, e lembrando que o Nalini fez isso em meio a assumiu a Secretaria de Educação em meio a disputas sobre as ocupações das escolas. De outro lado, a gente também tem no período, pela primeira vez, uma defensora pública sendo cedida para os quadros do governo do Estado, e não por coincidência para a Secretaria de Segurança Pública. E voltando, eu também não acho que é coincidência que a gente passe a ter Heloísa Arruda ocupando uma secretaria do município logo depois desses conflitos da Cracolândia, já com seu histórico de ocupação nas primeiras ações da Cracolândia, Pinheirinho e assim por diante. De que maneira essa composição de quadros tem servido para reforçar a blindagem de qualquer tentativa de freios e contrapesos para a garantia da cidadania. Então, eu faço especificamente desse período, mas dá para fazer isso, acho que durante esses últimos... Lembra a segunda pergunta? Posso fazer? Não, pode. Você chegou a verificar, né, você leu artigos do então presidente do tribunal, alguma reclamação, seja do presidente do Tribunal de Justiça, seja da chefia do Ministério Público, acerca do Pires na mão, né? Reclamando não do Pires em si, mas falando de uma forma mais institucional. Por exemplo, olha, a separação dos poderes está sendo violada na medida em que o Executivo, na lei orçamentária, consegue aprovar na Assembleia Legislativa um orçamento baixo, reduzidíssimo para o Judiciário, de fato é reduzido, né? Mas e que o que nos obriga a ir com o Pires na mão durante todo o ano, pedir favor, né? Você verificou a existência de alguma crítica direta? O Nalini não falou comigo, ele não respondeu o meu pedido de entrevista. Eu tenho uma questão para responder a sua pergunta, André, porque todas as entrevistas foram feitas com um compromisso de sigilo. Eu não posso te dizer quem disse o quê. Mas em público? Em algum jornal, por exemplo, você acompanhou algum artigo deles, alguma entrevista deles? O Nalini tem artigo publicado no Estadão, justamente dizendo, no começo de 2015, apontando, eu posso até pegar... Mas se faz separação de poderes, não, fala isso? Não. Por isso que eu estou perguntando, institucionalmente. Não como alguém, está reclamando muito pouco dinheiro para minha autarquia, né? Tratando o poder judiciário como se fosse uma autarquia e não um poder, efetivamente. Não, isso não trazia, não era esse o ponto do debate, não. Que era o debate, que aí que seria. Aí é que seria. Aí seria um debate. Eu sou o Caio, advogado e servidor da Câmara Municipal de São Paulo. Eu ainda estou assim curioso quanto aos dados que você levantou sobre a atuação do MP. Você citou, por exemplo, que o MP, na questão do controle da atividade policial, se manifesta pelo arquivamento dos
dos autos de resistência em 90% dos casos. Agora eu fiquei curioso para saber se você levantou dados sobre os pareceres do MP nesses casos todos de controle da política pública carcerária. Quer dizer, com certeza houve parecer do MP na primeira instância, na suspensão de segurança. Eu queria saber se você levantou como é que o MP se posicionou, se ele também foi no sentido daquilo que o governo queria. Esse levantamento processual de primeira instância não estava no meu radar, eu não fiz esse, porque o volume de dados que eu analisei ele já é muito grande. Então, se eu trouxesse ainda outras análises, eu não ia dar conta do que eu estava me propondo ali. Esse número de arquivamentos do MP, ele é um dado que se tornou público numa entrevista da defensora pública Daniela Spromove, que começou a fazer, durante a sua gestão à frente do Núcleo Cidadania e Direitos Humanos, o acompanhamento dos casos que chegavam ao núcleo de letalidade policial, e ela dá uma entrevista trazendo esses casos. Existe um procedimento no núcleo que sistematiza todas as informações, e eu trago dali. Eu não fui à busca das fundamentações colocadas. Eu não vou ter esse dado fácil aqui na apresentação, porque eu não estou com a tese no computador, mas eu posso olhar para você. Nas suspensões de segurança, me chama muito a atenção o baixíssimo número de recursos diante da suspensão de segurança. Já existe, na minha leitura, uma inação que chama atenção. Que não é o caso, por exemplo, do chuveiro quente, que a gente passa a ter... Mas o Ministério Público foi contra. Foi contra. Foi contra o liminar. Claramente. Mas mesmo nos casos que ele é o responsável pelo pedido, que gera o pedido de suspensão, por que não recorre, né? Eles satisfazem, então. Mas eu trago na tese quadros com todos esses dados, se houve recurso, se não houve recurso, como é que está, com o número. E tem uma coisa importante, eu sei que é muito difícil obter esses dados. Esses dados são públicos, então tudo está sistematizado, tudo está em tabela e tudo é público, tudo está disponível para quem quiser estudar mais a partir desses dados. Porque eu fiz a pesquisa e a análise que estavam ao meu alcance, mas agora está tudo organizado. Mas com certeza tem outras coisas ali que eu não consegui chegar e que outras pessoas com novos olhares podem chegar. Então, na própria tese, eu trago links onde as planilhas podem ser baixadas e trabalhadas por outras pessoas, porque eu quero que mais gente estude, né? Eu tenho uma pergunta aí. Você está sentindo uma repercussão da tese? Porque saiu em jornal, saiu no UOL, na Folha, então por causa disso muita gente ficou sabendo, pelo menos da análise da mídia sobre ela, que me pareceu até relativamente adequada, não sei a sua leitura, claro. E é isso, tanto que muitos de nós já sabíamos do que se tratava e tudo mais, e eu senti no nosso meio um interesse. Como é que você está sentindo essa repercussão? Primeiro foi uma puta surpresa, assim, pegando A gente faz uma tese, exatamente que alguém leia. Exato, nunca! E começou a ser Posso complementar, porque a minha pergunta era bem... Vai. E aí, como você está se sentindo, você está sendo ameaçado? Você sofreu algum tipo de ameaça ou constrangimento, se a gente pode dizer assim? Podemos. Vou primeiro pela parte boa. Vou começar do positivo. Aconteceu um movimento... Primeiro assim, teve no começo, foi capa da Folha de São Paulo, foi 3 vezes capa do Caderno Poder e acabou. Eu já achei o máximo, porque no limite, nós que não fazemos parte do Estado, mas queremos fazer a disputa do interesse público, o único real poder que nós temos é o poder de constrangimento. E ele é muito difícil. Então, a partir do momento que eu vejo o debate alcançando outros espaços e a capacidade de constrangimento se potencializando, é um resultado que eu avalio muito positivamente. Eu fiquei super feliz com ele. Ninguém espera uma coisa dessa. Mas aí teve esse momento, apesar de a jornalista ser super competente, ter feito um baita trabalho, que é a Fernanda Mena, ela de fato trouxe ali na Folha de São Paulo só as questões que dariam manchete. Mas não trouxe, ela trouxe os sintomas, ela não tratou do problema. Mas eu achei que tinha acabado ali. Um tempo depois,
me ligam no trabalho, me buscam no IBCCRIM, uma jornalista que eu não conhecia, mas que eu passei a admirar dramaticamente, que é a Maria Cristina Fernandes, jornalista do Valor, que me diz: eu recebi a sua tese no grupo de WhatsApp dos pais dos filhos do colégio. Gente, o colégio é esse. Não é? Quero pôr meus filhos. Que colégio! E ela falou, e ela me procurou nos seguintes termos. Ela disse: olha, a minha geração deu um grande salto quando foi entender o funcionamento do legislativo. E faz muito tempo que eu espero as pessoas passarem a prestar atenção no funcionamento do sistema de justiça. E ela falou: eu tenho uma coluna de fim de semana e eu vou escrever sobre a sua tese. Olha. E é de longe a melhor matéria. É a grande cobertura, é a matéria do Valor, a primeira, da Maria Cristina Fernandes. Mas talvez, justamente pela qualidade de profissional que ela é, isso começou a ter uma reverberação muito grande. Já sabendo de Novo Vespeiro onde eu estava, eu tenho alguns receios com que tipo de cobertura é feita. Por exemplo, tem algumas que eu não gosto do resultado. O do UOL, eu não acho tão interessante o resultado como ele ficou. Apesar do jornalista ter ficado super animado. Quando ele foi me entrevistar, ele fazia checagens. Ele falava: é isso. Ele falava 10 minutos, é isso, né? Eu falava: é isso. Ele tinha lido tudo, ele sabia tudo, ele super competente. Mas eu não sei que tipo de construção também acontece dentro da redação para aquele resultado chegar. E no começo eu ficava muito tensa. Depois eu falei: quer saber? A gente precisa justamente desmistificar a forma como se fala disso. Se tem outras linguagens falando sobre isso, se tem outras pessoas, se estão alcançando outras pessoas, é muito legal. E eu comecei a receber, por exemplo, foto no meu Facebook de pessoas que tiravam foto do computador, dizendo: olha o que eu estou fazendo no domingo, lendo sua tese. Gente, vocês são muito loucos, o que vocês estão fazendo? Mas foi legal, porque conseguir não chover no molhado, não pregar para convertido, é muito difícil, né? Então você conseguir chegar em outros lugares é muito bacana. Eu não vou falar porquê, não vou falar de quem, mas o que eu senti de pronto foi uma tentativa de colocar minha empregabilidade em risco. Telefonemas, circulação de elites, tentando... Bom, mas a tese está lançada. Hã? A tese está lançada, não afeta... Pois é, a tese está, mas a repercussão... Então, e isso é muito chato, né? Isso é muito difícil. Eu vivo do meu trabalho, não tenho outra... Então... Houve ali num primeiro momento, e tiveram respostas muito diferentes, né? Houve num primeiro momento, quando saiu a matéria da Folha ainda, o Ministério Público botou uma nota no site deles, me desqualificando assim, nós estamos abertos à crítica, mas não de oportunistas desqualificados que vêm aqui com pessoas. Menos de 24 horas depois saiu do ar, eu não sei quem mandou pôr, não sei quem mandou tirar. Alguém que não deve ter processado por você, Mas saiu, eu tenho print. Eu tenho print. Você tem desde esse tipo de resposta até a resposta dada pelo executivo à matéria do UOL, que fala: não, imagina, o que ela está dizendo não é verdade, a gente tem tanto compromisso com a qualidade de vida dos presos que a gente está prestes a lançar o maior programa de expansão de unidades prisionais do Estado. Eu tudo bem. Já o tribunal, na minha opinião, teve uma resposta mais ponderada possível, que foi responder a todas as provocações, dizendo: nos apropriaremos dos dados, leremos e, se for o caso, contestaremos. Porque tem uma grita do Executivo, do Ministério Público e da Defensoria, mas ninguém contesta dado, né? Claro. E os dados são deles, entendeu? Se houver erro, está no erro deles, entendeu? Porque eu não criei dado nenhum. Dos dados, eu fiquei curioso de saber se houve alguma contestação com relação a tese em si, para mim, está muito elaborada, muito bem elaborada. O Iberê falou que eu estou lendo aqui, gente. Eu passei o final de semana lendo, na verdade. E talvez vá usar no curso, de falei também. E eu fiquei muito impressionado, porque eu sei mais ou menos como o pessoal da JV colhe dados e da importância para essa colheita,
para o lançamento das suas teses em geral. Tenho acompanhado algumas coisas bem interessantes. Mas, enfim, eu fiquei curioso de saber se teve alguém, não obrigatoriamente uma instituição, um presidente da instituição, teve alguém que veio contestar os dados em si, até agora. Ou a conclusão que você tirou em cima dos seus dados. Na verdade, durante a banca, esse cara da minha banca, ele reclamou que eu estava sendo muito conservadora. Né? Você podia ter trazido isso, você podia ter trazido aquilo. Não, mas olha, eu optei por um caminho conservador de só usar esse dado. Não, ninguém passou por isso. E a banca acabou tendo 6 membros. Eu tentei me precaver, de fato, do maior número possível de resguardo, né? Não, nem posso falar isso. Quer dizer, por enquanto a crítica é só tipo, você é uma chata feia que descobriu que ele está fazendo isso. Mas é um pouco mais, né? Porque passa por desqualificar os lugares que eu ocupo. Do tipo, falou isso. Faz bem você andar com alguém tão radical? É nessa linha que vai Tem uma agenda, exatamente. Que a gente bem conhece. Eu preciso falar. Quando você escreveu Uma Fenda na Justiça, da minha instituição, eu posso perguntar hoje, pelo que você fez aí na sua tese, essa fenda está sendo fechada? Cláudio, eu ainda acho que a Defensoria é uma instituição diferenciada, mas ela está em disputa e nós estamos perdendo. E eu só descobri tudo isso porque eu fui ouvidor externo da Defensoria Pública. Foi lá que eu observei, foi lá que eu entendi, foi lá que eu compreendi o que estava absolutamente invisível para mim antes disso. Foi a partir dessa experiência que eu pude enxergar. E eu confesso que a gente vai vivendo, na minha leitura, na Defensoria, crônicas de mortes anunciadas. Então, acho que primeiro a gente perdeu as conferências, a gente perdeu o momento aberto, que é ocupado sobretudo pela carreira, e a gente caminhava para perder a ouvidoria, como a gente de fato tende a vivenciar no próximo período. Especialmente com relação à Defensoria, eu acho que enquanto a Defensoria não entender que a sua força vem do povo, ela se equivocará e restará isolada. E acho que tem um elemento bastante importante que foi observado no período, que foi quando a Defensoria, nos seus 10 anos, quando estava em razão da celebração dos seus 10 anos, que era também um marco dos 10 anos dos crimes de maio, resolve realizar uma homenagem ao governador do estado dentro do Tribunal de Justiça naquela semana. E há uma publicação de uma carta da Pastoral Carcerária do Mês de Maio rompendo com a Defensoria Pública. Na minha leitura, quem melhor fez a análise política dessa carta foi o governo do estado, que não foi ao evento e dias depois solta um projeto de lei transferindo recursos do FAGE para a OAB. Quem entendeu a disputa que estava rolando ali, quem entendeu que a Defensoria estava sem o povo para lhe dar retaguarda, foi o governador do estado, talvez melhor do que a própria Defensoria Pública. Então, enquanto a Defensoria, na minha opinião, não se aperceber de que essa sua eficiência em afastar e silenciar qualquer voz dissidente, na verdade, lhe prejudica, o caminho não será outro. Queria te fazer uma pergunta, porque eu não consegui ainda ler a tese inteira, conclusão, direto para as conclusões, mas quando você faz esse levantamento da Assembleia Legislativa, né, e depois contrasta também com as decisões, né, de suspensão de segurança, não dá para estabelecer necessariamente uma relação de causalidade entre elas, né? Eu imagino. Entre a Assembleia e a suspensão de segurança, não. Ou seja, não dá para. Ou seja, são dois dados urgentes, né, são bastante fortes, né? Um demandando recursos para essas carreiras, né, na Assembleia Legislativa, e outro decidindo favoravelmente ao governo do Estado nas ações judiciais, né, mas não dá necessariamente para... São apresentados paralelamente e eles quase que nos convidam para abraçar os dois, né, mas então é um pouco isso de como que você trabalhou esses dados e a relação entre eles e talvez com outras informações
informações de outras fontes? Na verdade, o que eu mostro na suspensão de segurança tem muito mais a ver com a relação mantida entre o executivo e o tribunal, que é o que ela me perguntou das datas, por exemplo. Porque o que a Alesp, por que eu olho para a Alesp? Porque ela é a arena das reformas legais que geram esses padrões remuneratórios que nos levam a esse estado de dispêndio de recursos tão grande. Então, a Alesp ela tem dois papéis: gerar esse arcabouço jurídico que permite essa atuação elitizada da justiça, e um outro que é muito importante, que ela tem deixado de lado a sua atribuição de analisar os créditos adicionais, as suplementações orçamentárias, e transferido isso diretamente para o executivo. E o que a gente observa é que, se de um lado o executivo está sendo atendido em 93% ou 82%, 93% com relação ao sistema prisional, quando a gente desconta o caso da licença ambiental, e 82% quando a gente fala de contratos, licitações e tal. Se de um lado o tribunal está atendendo o governo nesse ponto e pacificando o entendimento de que está atendendo porque há uma lesividade para o interesse público, porque não havia recursos previstos na lei orçamentária daquele ano para justificar aquela tomada de decisão, de outro lado, o tribunal está ficando com uma média de 15,8%, mas entre 15% e 21% da suplementação orçamentária. Então, existe uma inconsistência de argumentação que interessa muito bem a essa dinâmica de negociação do suplemento. Fez sentido? Não dá para chegar à conclusão de que é um toma lá da cá. Dá. A Procuradoria-Geral do Estado não foi analisada, né? Não. Eu queria olhar para as instituições que têm autonomia direta, que não representam, que não deveriam, que funcionariam como os freios e contrapesos. Porque o Procurador-Geral do Estado está lá desde 2001. Mas ele é um braço, né, do Estado. E nas ações coletivas a gente tem tido assim, posições bem interessantes, vamos dizer outra nome, sobre ações coletivas em direito de interesse público, de dinheiro público. Por exemplo, só para citar um exemplo da CDHU, ele deu uma declaração em 2001 e desde então o Estado não assume posição. E tive um prejuízo em torno de 700 milhões em valores em 2001. E ele não assume posição, o Estado não assume posição. Enfim, ele se omite. E mais, só para complementar, eu fui proibido de ver um processo administrativo que foi investigação interna da administração pública por uma ordem do tribunal. Eu não consegui ver se foi investigada a CDHU. O tribunal me proibiu. Você sabe que você trouxe um ponto muito importante? Quando eu estava na Autonomia da Defensoria Pública, uma das grandes brigas que a gente travou lá dizia respeito à transparência dos PADs. Sim. E o que eu tentava dizer era, isso não interessa só a sociedade civil, isso interessa as carreiras. Porque até você compreender a discricionalidade que está sendo aplicada em uma determinada PAD e em outro não, isso é de interesse da carreira, não é só de quem está de fora. Então eu te ouço dizer isso e falo, é impressionante a restrição de olhar com interesses muito imediatos. Então, se você coloca em médio e longo prazo, todas as ações de transparência e de publicização ampla de todos esses elementos, como por exemplo, eu acho que os portais da transparência tinham que ter um campo destinado especificamente para recebimento de créditos adicionais. A gente tinha que enxergar isso, tinha que ver, isso tinha que ser visível, né? Eu adoraria olhar para a PGE, eu não fiz isso, não tem. Inclusive o papel da PGE na gestão de todo esse resultado que a gente está observando aqui, né? Mas eu não fiz isso. Mais alguém? Perguntas ou comentários? Gente, eu queria, assim, não tenho palavras para agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui. Eu sei que todo mundo é super ocupado, está chovendo, está frio. e poder travar esse debate com vocês, eu me sinto em casa na JD, minha militância começou na pauta de mulheres presas e eu sempre fui muito bem acolhida aqui pela Kenaric. Tanto que eu fui quase abrir a porta, porque começava as reuniões a gente se revelava para abrir a porta. Então, uma alegria estar aqui. Obrigada a todas e todos.